Olá, sejam todos bem-vindos ao Condotalk. Para você que é morador de condomínio, para você que é administrador síndico, para você que faz parte desse ecossistema, que é um visitante e quer saber um pouco mais sobre segurança e condomínio, você está no lugar certo. Hoje, como sempre, a gente vai estar com um convidado muito bom. Esse especial é um professor, então vocês vão gostar bastante de ouvir ele. E lógico que eu estou aqui com meu parceiro Kaiser. Tudo bem? Tudo bom? Engraçado. Fica à vontade para apresentar nosso convidado. Eu acredito que a gente nem vai precisar apresentá-lo, porque ele já veio aqui. É o primeiro Boa. convidado que volta. É? É. E é uma grande honra para a gente, porque além dele ser professor, ele é meu professor, é seu professor, é uma grande referência no mercado. É isso aí. Farias, tudo bem? Tudo Obrigado pelo jóia? retorno. Kaiser. Obrigado aí. Bem, Valeu por nos prestigiar pela segunda vez. eu que agradeço o convite, cara. É uma honra estar aqui, né? Com vocês, com amigos, um ambiente sensacional. E muito contente. Obrigado pelo convite. Nada, a gente que agradece. E eu acho que o mundo tá bem maluco, né? Nos últimos tempos. Então acho que da última vez que a gente conversou pra cá, teve bastante coisa acontecendo. Teve sim. Então, pra gente, primeiro, né? Pra quem tá assistindo, nem sempre acompanha. Não foi quem acompanhou da primeira vez. Agora Sim. eles vão voltar lá e vai assistir a primeira, que vale a pena você assistir também. Mas para quem não assistiu, faz uma breve apresentação para eles saber um pouco mais quem é você. Ah, tá jóia. Bom, eu atuo hoje, né, como consultor de segurança. Na verdade, já 25 anos que eu estou atuando como consultor, né? Como muitos dos nossos colegas, eu sou egresso também da segurança pública, né? Então, muitos dos nossos colegas vêm da Forças Armadas ou da segurança pública, e eu sou um deles, né? Fui policial militar aqui em São Paulo. Eu fiquei pouco tempo, falar bem a verdade, eu fiquei 5 anos, né? Mas foram ótimos 5 anos, fiz amigos, enfim, ótimas lembranças, né? E aí, em dado momento, como muitos policiais também, eu estava trabalhando paralelamente na segurança privada, e aí eu me encantei pela segurança privada, ingressei, né, nesse universo, e toda a minha formação é voltada, né, para a área de segurança. Fui gestor de segurança de algumas organizações até bastante conhecidas, né? Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital 9 de Julho, trabalhei com logística, enfim. E aí, nos anos 2000, né, eu fui picado pelo outro bichinho, que é o bichinho da consultoria, e desde 2000 para cá é o que eu tenho feito, né? Trabalhando em variados segmentos, né, da economia, em variadas praças também. O Brasil é um continente, né? Então a gente a cada momento está numa cidade, percebe a cultura local, né? E os pontos de convergência e de divergência. É uma experiência muito rica, né? Posso dizer que eu sou muito feliz com o que eu faço. Legal. E aproveitando que você atua um pouquinho no Brasil todo, né? Qual é a sua visão de desafios em critério de segurança em algumas regiões do Brasil? Bom, eu vou poder falar, né, com mais propriedade daquelas regiões em que eu realmente Sim. mais atuei e atuo, né? Então, hoje eu trabalho bastante no estado do Paraná, né, no estado do Goiás também, Rio de Janeiro, já trabalhei um pouquinho no norte do país, né, principalmente no Pará e no Amazonas. Então, enfim, circulei um pouco. E o que que a gente percebe, né? Como eu disse agora há pouco, o Brasil é um país de dimensões continentais e isso não é uma falácia, né? É bem conhecido. E em razão dessa distância, né, territorial, apesar de todos sermos brasileiros, né, nós temos uma cultura regional bastante arraigada, né, bastante marcante. Vou dar só um exemplo que parece uma piada, mas é verdade, né? Nessas minhas andanças, quando eu vou conversar com as pessoas em outras cidades, falam assim: "Ah, você é paulista, né?" E eu falo: "Mas como é que você sabe?" Eu falo: "Você tem sotaque de paulista." E para nós, a gente não tem sotaque de paulista, não é verdade? O local não percebe o seu É só sotaque. paulista. Mas é só paulista, mas nós temos, né? Então veja como é interessante. Eles É, percebem de você começar a falar. Como a gente percebe, né? O gaúcho, percebe o baiano, percebe o carioca, enfim. E todo mundo tem esse sotaque. Sotaque é uma coisa que faz parte da cultura, né? De um povo. Do ponto de vista da segurança, aí nós temos uma diversidade muito grande, né? Sabidamente, a gente tem cidades e estados brasileiros estão muito contaminados pelo crime, pela violência, e outros que também têm, mas não nessa proporção, não nessa dimensão que nós temos aqui. Então, o nível de preocupação das pessoas acompanha, né, o índice de criminalidade. Tá? Não que as pessoas não tenham essa preocupação,
mas não é exacerbada, né, como a gente percebe em alguns locais. Tá? E aí, consequentemente, o mercado de segurança, ele também atua de uma outra forma, né? Ele é um mercado um pouco menor, ele tem mais dificuldade de convencimento. Vamos combinar, né? Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, você não precisa gastar muito argumento, né, para que o cliente invista em segurança. Ele pode não comprar o meu serviço, comprar o do Kaiser, o seu, mas ele vai ter que comprar algum serviço, algum produto, né? Então é diferente. Em outras praças, não. Né? O tempo de convencimento ele é maior. Eu estava esses dias, né, uma cidade do Pará, em Cascavel, né? Cascavel é uma cidade linda, né? Uhum. Clima ameno, um pessoal bacana. Eu estou desenvolvendo um trabalho lá para um hospital, que é uma das verticais que na verdade, eu comecei trabalhando em hospital, né? Depois eu passei por logística e fui terminar em condomínios, né? Que hoje é o que mais tem. Mas lá no hospital, eu trabalhei muito aqui em São Paulo, existem riscos inerentes à atividade hospitalar, né? E tanto faz aonde quer que você esteja no Brasil. Só que a preocupação, a intensidade é diferente. Então, muito daquilo que eu apontei, né? Eu ouvia dos médicos, dos diretores, falar assim: ah, não, mas é que você é de São Paulo, então você tem uma visão, né, mais preocupada, assim, e tal. Eu falei: é verdade, né, mas assim, aí tentando argumentar com base no conceito do risco, né. Olha, o risco é uma combinação de probabilidade e consequência, ainda que a probabilidade seja muito baixa, se tiver um evento, ele é muito sério, ele é muito impactante. Você argumenta nessa linha, né. E aí, mas toda vez ia e voltava, não, é que você é de São Paulo, então você é muito preocupado. É interessante isso, né? Eu não Sim. entendo isso como um desrespeito, né? Não? Mas é uma característica que eu acho que a gente tem que levar em consideração, principalmente nós aqui em São Paulo, quando vamos fazer algum trabalho fora de São Paulo, a gente tem que modular, né, a nossa mente e até nossa fala, nosso argumento, né? Porque na tentativa de impor, né, alguma coisa para alguém que não está numa realidade como essa. E eles próprios perguntam muitas vezes, falam: mas como é que vocês fazem em São Paulo, por exemplo? Vai falar de uma coisa que é bem comum, disseminada. Como é que funciona a portaria remota em São Paulo? Você tem portaria remota, né, para todo lado. Eu falo: olha, para funcionar bem tem alguns requisitos, né, e também não é todo prédio que encaixa uma portaria remota. Por quê? Porque lá está iniciando. E aí eles querem saber, né? As empresas estão oferecendo e aonde que isso começou, né? Se a gente pode dizer assim. Então começou em São Paulo, bom, então eles devem estar bastante já avançados nisso. Então é bom, é ruim, funciona, não funciona. Então é legal essa interação. Mas sei lá, se eu puder deixar uma mensagem, é modular, né? Não só a nossa mente, né? Mas a nossa ação, nossa atuação, pensando sempre em respeitar a cultura local. Eu acho que aí que tá a cultura, né? Acho que tanto a cultura muda muito essa cultura de uma cidade para outra, e com isso você também tem uma cidade que você tem criminalidade maior, outra menor, e você vê que é bem diferente mesmo, né? Eu tava conversando com um amigo que era daqui de São Paulo, ele foi para uma cidade no sul, e aí ele falando: eu tô tranquilo aqui, eu trabalho a 1 quilômetro da minha casa, realmente eu vou andando, bem tranquilo. Quando eu não quero andar, eu vou de bicicleta. Não falou nenhum de carro. Quando eu não quero andar, eu vou de bicicleta. E ele tirou uma foto da casa dele, o murinho branco, baixo. Bate na altura do umbigo, Uhum, sabe assim? Sem preocupação nenhuma com segurança sim. da casa, né? Você vê os prédios, lógico, tem a sua cerca, tem sua proteção, mas não tem a preocupação com invasão. É mais a preocupação de território mesmo, né? Para Uhum, delimitar o território, não é nem isso. a preocupação de invasão. Então tem essa cultura ainda que, infelizmente, às vezes vai chegando aos poucos, né? Eu tenho uma família que morava na roça, cidade, né? Meio só de plantação. E lá na época não tinha usuário de droga, não tinha nada. É isso, eu tô falando há muito tempo atrás. E eu lembro que a primeira vez que apareceu um cara de São Paulo e ele começou a oferecer droga pro pessoal, e a gente era criança, a gente viu a cidade parou. Eles entraram Escândalo. em desespero porque tinha. E o pessoal viciou, cara. Eu jurava, Estragou a cidade. eu jurava que você ia falar outra coisa.
Jurava que você ia falar assim, eu não tinha usuário de droga, nada, até eu ir visitar os meus parentes. Eu era criança. É, A única droga era muito chocolate, né? é, E aí eu percebia muito isso. Aí hoje eu ainda vou próximo, né? Não vou exatamente nesse vilarejo, né? Mas eu ainda vou próximo e, meu, predominou lá, né? Já era, não tem mais isso. Não tem a violência de roubo, uhum, né? Então não tem ninguém invadindo. Se for ter, é roubo de fazenda, galinha, essas coisas. uhum, Mas não tem o roubo de invasão, né? É outro tipo de crime sim. naquela cidade, né? É, aqui em São Paulo, na sua visão, desde o nosso último bate-papo para cá, como que você acha que tá o nosso cenário hoje? Muito pior. Muito pior. Severamente piorado. Assim, contra fatos não há argumentos, né? Então existe uma diferença, isso eu aprendi há muito tempo atrás, e eu tento levar isso para as pessoas, né? E percepção de segurança é algo distinto de segurança efetiva. Então você olha indicadores de segurança pública, alguns dos indicadores têm uma indicação de melhora, de queda, né? Às vezes são quedas bem sensíveis, outras um pouco mais acentuadas. Mas quando você olha a população, que você conversa, faz pesquisa com a população, a percepção de segurança não é essa, tá? Vamos dar um exemplo bem dos dias atuais, né? Nós estamos vendo aí com muito êxito, né, os programas tanto da Prefeitura Municipal de São Paulo como no governo do Estado de São Paulo, né? Ambos têm programas de segurança, de monitoramento das ruas da cidade, né? Reconhecimento facial de criminosos e tal, e tem ido muito bem. Não há dúvida disso. Os números não mentem, né? Agora, se você conversar com qualquer paulistano a respeito da percepção, da sensação de segurança dele, não mudou. E isso eu entendo que tem uma causa, né? Assim, essa percepção ela leva tempo para mudar porque ficaram traumas. Eu, às vezes, estou num auditório, numa sala de aula, numa sala de reunião, né? Fazendo palestra para moradores de condomínios, e eu sempre faço uma pergunta: quem daqui já foi assaltado? Quase todo mundo levanta a mão. Como quase todo mundo levanta a mão, né? Eu pergunto: quem daqui já foi assaltado mais de uma vez? Duas, três, tá. E aí também metade da sala levanta a mão. Então, quando a pessoa se manifesta, ela está indicando um trauma. De repente, até nem foi um assalto violento. Pode ter sido um furto. Ele viajou, como condomínio é muito comum. Ele chegou de viagem, a casa estava revirada, o apartamento estava revirado. Mas ainda que tenha sido um furto, ou seja, ele não sofreu a presença do criminoso, o trauma fica. Então, por mais esforços que os governantes façam, e devem fazer, tá certo, para reduzir os índices de criminalidade, eu asseguro para vocês que nós vamos levar muitos anos, talvez décadas, para melhorar a percepção da população em relação a isso. Porque são duas coisas distintas, né? E que precisam ser complementadas, tá? Ou seja, não adianta também eu só fazer marketing de redução de criminalidade e ela não ser efetiva, e também não basta que eu seja efetivo, né? E queira que os resultados já sejam aceitos e reconhecidos de imediato, porque isso não vai acontecer, tá? Então o cenário piorou ainda no caminho, né? Vindo para cá, eu estava lendo um artigo dizendo que hoje na cidade de São Paulo, né, o bairro mais perigoso para assaltos é o bairro de Pinheiros, um bairro tradicional, um bairro que tem vias importantes como a Faria Lima, né, é uma área residencial muito de alto padrão e também tem área comercial, empresarial, vias de acesso, shopping, estação do metrô, enfim, é um bairro pujante. Hoje é o principal bairro, sofre com furto. E em segundo lugar está Perdizes, que é também um bairro lindo, um bairro residencial, também de alto padrão, né? Temos ali a PUC, temos vários, né, coisas bacanas em Perdizes e para você ver, né, como é que isso degradou, tá? São Paulo, o paulistano está cada vez mais morando dentro de condomínios, que é uma tentativa de se proteger um pouco mais, né, da segurança, da insegurança pública, porque viver em casas de rua é perigoso, seja em bairros,
ainda mais nobres, ou na periferia também. A gente fala muito, né? Porque é o mercado que nos contrata, é o alto padrão, o médio alto, mas as periferias são muito violentas, né? As periferias, os bairros periféricos de São Paulo, os dormitórios, tem muito bairro dormitório em São Paulo, né? Isso mesmo. Eles são muito violentos, tá? Então é gravíssimo. A gente, e aqui eu não quero ser bairrista e nem falar mal do Rio de Janeiro, que é uma cidade que eu adoro, tenho muitos amigos no Rio de Janeiro, tenho clientes no Rio de Janeiro, mas contra fato não tem argumento, tá estampado no noticiário, né? O Rio de Janeiro hoje é um estado que perdeu o controle sobre a segurança pública. É perda de controle, né? São Paulo tem um certo controle, tá? Porque tem características diferentes. Eu fui policial militar aqui, eu falei, né, no século passado, né? Mas a gente trabalhava de garrucha ainda, mas o fato é que é perceptível a diferença, né? Geográfica, cultural. Sabe que toda cidade litorânea, e Santos aqui em São Paulo não nos deixa mentir, né? É uma cidade que tem uma característica de violência diferente das cidades no interior do país, né? O ambiente de praia, o porto, né? Por ser um local turístico, tudo isso modifica, né, o perfil de crime. Será porque atrai as pessoas, também o criminoso para esse local, ou eles acham mais fácil se alojar ali Obrigado. e acaba só aumentando? Dia desses eu ouvi um delegado de polícia, né? Na verdade, ele era delegado e hoje ele é juiz. Ele tem um podcast, eu esqueci o nome dele agora. Obrigado, meu querido. E ele estava comentando o seguinte, que quando ele era delegado de polícia e ele, no verão, né, Operação Verão, ele ia para Santos, ele trabalhava no litoral sul de São Paulo, e aí ele, no podcast, na entrevista, ele pergunta, sabe qual era a principal ocorrência nos feriados prolongados, no período de festas, no final do ano e tal? A principal ocorrência que a gente pega é tráfico de drogas. Tráfico de drogas ele é intenso em cidades litorâneas. Tá? Florianópolis, Santa Catarina, né? As regiões de praia, Santa Catarina, é sabido isso. Eu também não estou aqui denegrindo Santa Catarina, está nos jornais, né? Então, assim, onde há litoral, o tráfico de drogas é muito intenso, é muito forte. Tem no interior, como você falou, mesmo numa cidadezinha pequena, mas a escala é bem menor, né? Então, é interessante esses viés. Do ponto de vista do condomínio, né, que é o nosso cenário aqui, os condomínios, o que mudou foi o modus operandi. Então, se a gente lembrar, quando tudo começou em 2000, né, em junho de 2000, foi a estreia do Arrastão, aqui em São Paulo, um condomínio chamado Vila América. Eu vou dar nomes aqui porque está na mídia, você dá um Google aí, quem está nos assistindo, né? O condomínio Vila América, no Jardim São Paulo, em junho de 2000, inaugurou o roubo a condomínio na modalidade arrastão. Uma quadrilha invadiu um prédio, e também, por uma ironia do destino, na cobertura residia o proprietário à época da Pires Segurança. Pires foi a maior empresa de segurança da América do Sul, né? E a família não estava no apartamento, eles estavam viajando. Então esse apartamento não foi violado, mas praticamente todos do prédio foram roubados, né? Ficaram acho que 10 horas no prédio. Então estava inaugurado o arrastão. Isso perdurou por muito tempo, né? E aí, a uma certa altura, depois de uns 5, 6 anos, começou a dar muito errado. O que era dar errado? Eles invadiam, eles tinham sucesso na invasão, mas tinham um insucesso na fuga. A polícia cercava o prédio, tinha que negociar, tinha que se entregar. Não é do perfil do criminoso brasileiro o enfrentamento, quando ele está cercado. Raras vezes a gente viu isso na mídia. Ele se entregava, né? E aí eles mudam o modus operandi e passam a atuar aquilo que chama de intrusão. É uma diferença, invasão e intrusão, né? Então ele é um intruso, ele faz uma intrusão e comete furtos. O furto é um crime de menor poder ofensivo, tem penas menores, não é assim? Se me pegar na rua com uma chave de fenda, a chave de fenda não é arma, né? Não tá classificada como arma nem branca, então o crime é menor. E aí você percebe que a grande massa hoje são acessos pela portaria, enganando a portaria, às vezes não precisa nem enganar, a distração do porteiro já permite isso, né? E aí você tem o acesso indevido e o furto. Então mudou o perfil no que tange a condomínios, né? No que diz respeito à cidade, a gente vê no noticiário os absurdos de matar, né, latrocínio. Teve 2 casos famosos, né? Aquele ciclista ali do lado do Parque do Povo, né? E agora um arquiteto também que bateu lá, parece que foi um acidente de moto, o cara desceu e executou ele à luz do dia. Então, assim, o nível de violência
está bastante elevado, né? Enfim, é claro que tudo aqui é ponto de vista, é percepção Sim, pessoal, né? Mas muita coisa eu me baseio no que tá. São dados oficiais, então é noticiário, né? Não tem invenção. É só você acompanhar, então é difícil. Teve um caso também recente no Rio, na zona portuária, de um turista que estava esperando para embarcar num cruzeiro e foi assaltado, tá na UTI, tomou 4, 5 tiros. Então, realmente, a violência está num ponto muito delicado, né? O senhor falou, eu fico muito feliz fiquei muito feliz em te ouvir agora, porque é exatamente o que eu bato na tecla com muita gente até da área de segurança e da área condominial. Então, meio que chancelou aí, principalmente porque eu te vejo como um professor. Que eu falo que às vezes a gente se sente seguro, mas você não está seguro. Tem essa. E às vezes a gente está seguro, né? E não está com essa sensação, que isso demora. Então, o Jefferson já deve ter me ouvido falar algumas vezes. A gente cita bastante aquele estudo das janelas quebradas de forma errônea, e lá tá falando, ao menos é o primeiro paper que eu conheço que fala dessa separação, de a gente se sentir e de estar propriamente, né? E que é importante a gente olhar isso de forma científica, né? Para ver se a gente realmente está seguro, os índices, e olhar índice, né? O número não mente. Eu tenho atuado bastante em Alphaville e o pessoal se sente seguro lá, ao ponto de eu escutei essa semana, o cara falou assim, eu tenho um carro blindado para quando eu vou para São Paulo. Peraí, você tá em São Paulo, cara? Ele, não, aqui em Alphaville não. Eu falei, pô, mas como não? É uma ilha, né? Aqui, beleza, aqui você tá seguro. Que muro invisível é esse que te dá essa proteção? Então, isso é algo que eu não consegui entender ainda, assimilar essa frase. Cara, não, eu tenho um carro. Quando eu vou para São Paulo, eu uso carro blindado. Pô, você tá em São Paulo. Mas é a preocupação dele, né? Quando vem pra cá, todo mundo que é de fora, quando vem pra cá, tem Mas uma Alphaville visão diferente. assim, você tá A sensação, encostado. o que você falou, é sensação. É sensação, Não né? quer dizer que ele tá seguro. É. Quando eu fiz a faculdade de gestão de segurança, né? Em 2006, se falava muito sobre a sensação de segurança. Todo mundo falava sobre a sensação de segurança. Eu acho que ninguém tinha uma definição, aí todo mundo falava de sensação de segurança. E depois, com o tempo, você vai estudando, você vai aprendendo que segurança não é sensação, né? Exatamente. Quando você identifica os riscos, você consegue mitigar, aí você cria um cenário seguro, né? Dentro daquela situação. E aí você pode ter ou não a sensação de segurança. Então, para ele se sente seguro, mas a gente sabe, conhecendo os indicadores, que não é um lugar seguro assim. Aí eu tenho uma pergunta que pode ser para vocês dois, que são especialistas aí em consultoria e conhecem mais condomínios. Eu vi uma reportagem essa semana, e nessa reportagem estava se passando muito sobre roubo de celular, e normal. Olha que horrível falar isso, né? Campeão mundial. Somos campeões mundiais de roubo de celular. Tá normal isso em São Paulo, né? Agora com essa ação do Smart Sampa, até na Avenida Paulista, que em cada esquina tem uma viatura para pronta resposta em prol do Smart Sampa. E aqui pode estar diminuindo, porque eu já vi 2 vezes pessoas sendo roubadas aqui na Paulista, paradas esperando o táxi ou Uber. O cara de bicicleta vem contra fluxo. Ele tá olhando para onde tá vindo o carro, o cara tá vindo por aqui, leva e some. Não tem como achar. Então, e na televisão, todo mundo já viu isso, né? Passa constantemente. Só que, falando de condomínio, eles começaram a falar sobre o motoqueiro, e que teve algumas invasões, voltado para o motoqueiro, teve vários conflitos de briga em condomínio, com motoqueiro, e às vezes é até morador. Por quê? Porque eles não respeitam
eles usam muita carona do, do vizinho que já está entrando com o carro, ele é moto, ele entra do lado e pronto. Ele acha que não precisa parar, identificar ou abrir o controle, ele só entra. Como que é feito esse trabalho de conscientização ou qual medidas de mitigação pode ser gerada para que não tenha esse carona de moto, por exemplo, em condomínio? Há alguma coisa a ser feita? À vontade. Você me comparou com o Carlos Faria, pô, é até uma ofensa. Porque tem ali Eu não dei peso e nem idade. A Eu falei idade. que- Pô, quem me dera. Mas eu vou contar um condomínio que a gente está implantando um projeto de segurança agora, em Alphaville. Eles tinham o seguinte problema: eles tinham dois problemas. Um era o pessoal do nível do nosso convidado, então o cara tem 6 vagas, e aí ele tem lá aquela Mercedes que é o xodó dele, aquele Porsche, e aí dá por filho um Gol, coisa assim. E aí o filho, obviamente, que vai sair na sexta-feira com o Porsche do pai, não com o Gol dele. E aí o vigilante que tá fala, pô, desculpa, o senhor não está autorizado, e aí gera esse transtorno. Então, como é que a gente está implantando esse sistema hoje? Lê a placa do carro e lê o facial. Aquele facial está liberando aquele carro, libera, senão bloqueia. E para entrar, a gente tinha esse problema de o morador chegar com a moto dele lá, com a Harley, e não querer parar, aproveitar que o outro estava. O analítico de vídeo pega, verifica a placa. Se a placa não bater pelo analítico, bloqueia e já não libera, mesmo que o outro morador passe facial. E aí o vigilante faz a abordagem e aí tá expondo um pouco esse moderador que está entrando, mas dentro de um limite ali que a gente consegue controlar esse risco. E se for válida aquela placa da moto, libera, porém aquela imagem já fica salva e a gente passa para o síndico advertir de novo e daí aplicar multa naquele morador que descumpriu essa norma. Esse problema, né, que tem do morador pegar carona no acesso, né, viu o portão aberto. Vamos pensar um cenário, né, aqui. Então temos um prédio que ele tem a clausura, né, formada ali por 2 portões, né, alguns gostam de chamar de eclusa. E aí um morador chega, abre o portão externo, ele entra e o outro morador motociclista entra também. Por que ele entra também, né? Eu penso que nem todo seja por intransigência, mas também por medo. Né? Porque eu dentro da eclusa ou da clausura, eu tô mais protegido do que ficar lá fora parado na moto, né? Com a minha esposa ou filha na garupa, o processo de abrir e fechar 2 portões para que então eu possa entrar. Eu acho que nem tudo é intransigência do morador motociclista. Eu acho que hoje, dado o cenário atual, tem bastante de medo também, né? E a gente viu recentemente um caso no Campo Belo, né? De um morador que chegou no prédio para entrar, ele foi cercado por 4 ou 5 outras motos, né? E levaram a moto dele. E aí, de novo, o modus operandi, né, do crime, ele muda na medida em que eles vão percebendo que é necessário mudar. Então, até alguns anos atrás, o grande medo do paulistano eram 2 caras numa moto, não era assim? Via 2 caras numa moto, você já estava, né, desligando o celular, né, assim? Hoje não é mais. Hoje é muito, muito difícil. Hoje, como é que eles atuam, né? Eles atuam em motos individuais, tá? E eles vêm em revoada. Eu vou chamar de revoada. Alguns deles se fazendo passar por entregadores, né, com aquelas malas de entrega no ombro. E aí eles cercam a vítima, né, e, enfim, e agridem e roubam. Eu já vi vários casos desses, todo mundo já viu. Então esse é o modus operandi atual. O que a gente entende que precisa ser colocado na mesa, né? O projeto de segurança do condomínio, no final das contas, qual que é o objetivo dele? É proteger o morador, não é assim? E eu protejo o morador a partir de que momento? Não. Ele está na rua, a rua é segurança pública, o prédio não tem nada a ver com isso. Há divergência sobre esse pensamento, tá?
Eu tenho um cliente, você vai falar dos seus clientes, eu vou falar um pouco dos meus, né? Das loucuras, né? Eu tenho um cliente também, altíssimo padrão, e é permitido ceder as vagas, e cada um tem 4, 5, 6 vagas, para o seu visitante. Então, o seu irmão, a sua irmã, seu pai, sua mãe, vai jantar, almoçar na sua casa no domingo, você tem vaga sobrando, é permitido ele parar em uma das suas vagas. Mas nem todo morador concorda com isso, acha que isso é inseguro, que isso pode vulnerabilizar o prédio, pensamentos diversos. E aí, para atrapalhar um pouquinho isso, instituir o seguinte: para que o morador libere o acesso do seu visitante, ele tem que descer do apartamento, ir lá na eclusa e colocar o dedinho dele na biometria para liberar o portão. É uma maneira de você criar uma dificuldade para desestimular a pessoa de liberar a vaga, né? Olha que coisa interessante, né? E aí, quando me perguntaram, eu falei, gente, eu desconheço, eu tô nisso aqui, porra, mais de 20 anos. Eu nunca vi um prédio em que o morador, né, tem que descer para colocar o dedinho na biometria para abrir o portão para o visitante dele entrar, né? Hoje a gente tem recursos mais inteligentes, mais seguros para isso. E nesse tempo em que esse visitante fica no portão esperando o morador descer, é um tempo de exposição, ao risco, né, a perigos de diversos aí. Então a gente precisa pensar um pouquinho nisso, né? Eu não sou engenheiro, né? O Jorge é engenheiro, o Kaiser é engenheiro, né? Eu não sou engenheiro, mas eu aprendi que a engenharia é capaz de quase tudo, né? Levou o homem na Lua, tá quase chegando em Marte, não é assim? A engenharia dá jeito de tudo. Então, do ponto de vista de tecnologia, de recursos, dá para resolver muita coisa. A questão é, se a gente, eu digo, os condomínios vão querer investir, né? E até, de certo modo, descaracterizar um pouco a arquitetura, né? Por exemplo, você tem hoje dispositivos de abertura e fechamento de portão muito rápidos, tá? E quanto mais curta a folha para abrir e para fechar, mais rápido é o processo. Então, eu imagino que uma solução é acesso para moto, separado do acesso para carro. Por exemplo, se a arquitetura permitir, né? Eu trabalho para incorporadoras e construtoras. E a gente participa, às vezes, do desenvolvimento de produto, desenvolvimento do prédio. E a gente tem dado alguns insights, olha, porque eu trabalho também lá na outra ponta, que é no usuário final. Então eu sei a dor do morador lá. Vocês fazem um negócio aqui, muito bacana, tal. Outro dia um arquiteto não queria de jeito nenhum fechar um porte-cochê de acesso de um prédio residencial de alto padrão. Então, imagina, então não tem sentido colocar o porte-cochê. Eu falei, não, tem, só que você tem que controlar ele. Porque senão vai virar retorno na rua, não é assim? O cara vai parar para atender o telefone, né, no porte-cochê do prédio. Quando chegar o visitante ou o morador vai estar obstruído. Cara, tem um monte de coisa que pode acontecer. Não é como nos anos 50, né? Então a gente fala um pouco sobre isso. A minha dica para o morador, que é motociclista, né? Teve uma tragédia também, vocês devem se lembrar, o ano passado no Morumbi. O morador chegou de moto com a esposa. E também os criminosos estavam na cola dele, né? Seguiram ele. Então, quando ele parou, ele chegou a entrar no primeiro portão. E antes de fechar, os caras entraram na clausura com ele. E aí começou aquele oba-oba, eles desceram da moto e tal. E esse morador, né, muito espirituoso, pegou o capacete dele e começou a agredir um dos assaltantes. E aí um policial militar de folga, que estava passando na rua ali, né, por acaso, viu aquela cena. E a leitura que ele fez daquela cena era de que o grandão que estava batendo no outro de capacete era o criminoso. E alvejou ele com 2 disparos. Esse morador morreu. Tá? Também dê um Google aí, não estou denigrindo ninguém. Tá? É gravíssimo isso. Né? Bom, enfim, aí o policial mata um outro cara que era bandido, acerta o outro, enfim, é uma tragédia total. E esse morador faleceu exatamente na clausura de um prédio de alto padrão na região do Morumbi. E exatamente nesse mesmo modus operandi que aconteceu a semana passada no Campo Belo, um outro morador que levaram a moto dele. Então veja que é complexo, não dá para trazer uma solução, assim, tirar da cartola e falar, ó, faz isso que resolve. Não, mentira. Quem fala isso está mentindo. Tem muitos aspectos para pensar. O prédio tem condições de fazer um acesso mais rápido para esse morador entrar o mais rápido possível. Tá? Outra coisa, esse morador, eu consigo identificar ele rapidamente através de algum dispositivo, né? Eu já chego, olha, o Sr. Jefferson está chegando e eu já estou
né, liberando o primeiro portão para ele entrar na eclusa e ficar protegido. Eu não sei. Vai depender de layout, vai depender de cada local, né? Mas é o que hoje eu vejo que é possível fazer. Casos, esses estão na mídia, mas tem inúmeros casos iguais. E para o morador, a recomendação é sempre a mesma, né, gente? Entrega. Entregue tudo que esse cara pedir para você, cara. Né? Eles não têm nenhuma preocupação em puxar o gatilho e matar uma vítima. Porque eles sabem da brandura da legislação penal brasileira, né? Da execução penal. Então, eles não têm nenhum receio. Olha aí, executaram o arquiteto, cara. Porque o Teve cara... uma mulher também no carro, né? Que foi estacionar. Também. Ele puxou, deu um tiro, roubou o carro. Aí lá na frente ele largou o carro, foi embora. Ele estava procurado já, passou de uma repercussão. Sim. Agora, Então não há. Então, assim, não tem nada É. que justifique a resistência, né? Não sei se vocês já foram assaltados, né? Mas quem já passou por isso sabe o pavor que é, né? É muito sério. E os prédios hoje precisam pensar nisso, porque muito morador utiliza motocicleta. Tem alguns prédios que não é motocicleta, é patinete, bicicleta, né? Tem aqueles outros, não sei o nome, que é uma rodinha só. Que eu acho- Monociclo. Monociclo, eu acho incrível, né? Porque eu não teria nenhum equilíbrio para subir no negócio daquele, né? Mas enfim, então você tem vários modais, né? Vamos chamar assim, de transporte, né? Individual, que estão em voga. E aí, como é que a gente faz com isso? Isso foi previsto? Os arquitetos especializados em condomínios pensaram nisso? Nós, profissionais de segurança, estamos falando disso. Você que é um especialista em SEPTED, né? E aí, como é que isso é visto, né? mas legal, eu gostei da resposta de vocês, porque quando você vê isso no noticiário, é sempre aumentando, né, o problema, Uhum. sem entender realmente qual é o problema, né? Então, a gente não sabe se o prédio ele tem inclusa, realmente sem inclusa vai entrar direto para só na garagem, e aí entra qualquer um. Então, todos os aspectos, questão de infraestrutura do condomínio tem que ser revisto. E acho que fica o recado para todo mundo que antes de gerar aí o conflito, né? Procura um especialista, analisa realmente quais são os fatores, quais são as opções, para poder discutir realmente numa assembleia, né, com todos, e ver quais possibilidades. E aí, quem sabe, né, mudando a arquitetura, ou fazendo um trabalho de conscientização, não só com o usuário da moto, mas com os outros moradores, que é o que entra com conflito com ele depois de ver acontecendo alguma coisa, né? Então foi muito bom. Acho que... Eu não ando de moto, mas assim, de carro eu já tenho essa preocupação. Se eu tô chegando onde eu moro e o portão de carro tá aberto, aliás, eu nunca entro direto, mas se eu vejo que o portão tá aberto, tem alguma coisa errada, porque o portão não é para estar aberto. A não ser se esteja com o pessoal fazendo manutenção ali. Mas mesmo se tiver com o pessoal, diminua a velocidade, olho, é realmente o zelador que tá ali acompanhando o pessoal. Realmente manutenção. Aí na segunda volta eu entro. Não é, o pessoal é estranho. Então eu vou dar a segunda volta para tentar entender o que é. E mesmo se eu entender, não é na segunda volta que eu vou entrar. Então, eu fico pensando de moto, eu daria 10 voltas aí antes de entrar, porque a gente tem que ter essas... Só me permita complementar uma coisa aqui que me ocorreu, eu perdi, agora voltou, eu preciso falar, né? Acho que quem nos assiste, né, não são só profissionais de segurança, né, tem profissionais de condomínio, síndicos, gestores e tal. É preciso que saiba uma coisa, né? Não existe alvo aleatório, tá? Todo alvo é escolhido segundo algum critério. Então, esses casos que a gente está citando aqui, essas vítimas, elas foram selecionadas como vítima. Tá? Pode ser por um conhecimento prévio, né? Olha, tem um morador que tem uma moto que interessa, comercialmente dá para levar para fora do Brasil, ou sei lá o que eles fazem, né, com essa moto. E esse cara, então, ele já está marcado e só estão esperando a melhor oportunidade para abordar. Ah, mas tem aquele roubo de ocasião. O cara estava passando, mas até o roubo de ocasião necessita que eu tome uma decisão de abordar. E essa minha decisão de abordar essa vítima, ela também é baseada em algum critério. Tá? E é fácil de provar isso, porque nessas perguntas que eu faço para as pessoas, quem daqui já foi roubado? Muita gente nunca foi roubado. Mas como que você nunca foi roubado? Você mora em São Paulo desde que nasceu? Desde que nasci.
tenho 50 anos de idade e eu nunca fui roubado. Então, o que é que explica alguém que nunca foi roubado estar no mesmo ambiente de alguém que já foi roubado 3, 4, 5 vezes? O que foi roubado, ele é bobo? Ele é, desculpa a expressão, ele é otário? Não. É porque, de alguma forma, né, os 3 ou 4 ou 5 que assaltaram ele, nele identificaram uma oportunidade. Né? Ele se encaixou dentro de algum critério, que pode nem ser pessoal, pode ser o local aonde ele está. De repente, é alguém que trabalha à noite. Então, ele sai muito cedo do trabalho para voltar para casa e de madrugada ele é roubado. Eu não sei. E o outro? Bom, o outro, de repente, é alguém que dá 2 voltas de moto, de carro, antes de entrar no prédio. Tá? Mas há um critério. Tá? A questão não é roubo aleatório. Não é aleatório. Aqueles, a gente vê as imagens na Cracolândia ali, né? O pessoal ali na Duque de Caxias para o carro no semáforo, né? A retenção normal do tráfego ali. E aí o cara vem que nem um mamute, né? Na direção do carro e pega ali alguma coisa. Ou que está em cima do banco ou que está na mão do motorista. Ué, mas tinha outros carros. E até gente fazendo o mesmo. Por que escolheu aquele? Por algum critério. Tá? Então as pessoas precisam entender isso. Né? E aí alguns vão acreditar que é má sorte, boa sorte, azar, enfim. Aí acredite cada um naquilo que quiser. Mas há meios de você reduzir a sua exposição a risco. Há meios de fazer isso. Né? Recomendações não faltam, né? Você vai para a internet, aí tem milhares de dicas, né? Eu não sou muito de dar dica. Eu tenho mais assim uma inclinação de falar do conceito, trazer, né? Fundamento de raiz, né? Case, alguma coisa. Isso, ilustra, né? Isso, eu gosto mais disso porque acho que tem mais efeito, né? Uma curiosidade, eu estava uma vez dando uma palestra para um pessoal de um hospital, era uma equipe de home care. Tava começando o home care no Brasil, né? Uhum. E aí tava tendo problema no home care. Porque a enfermeira chegava lá, o físio, o médico, para fazer um procedimento doméstico, e a pessoa que estava lá, muitas vezes, por estar em casa, estava muito à vontade, cachorro mordia a enfermeira, sabe? Acontecia um monte de coisa, né? Um filho que é dependente químico fazendo uso de droga lá dentro. Isso já existia nos Estados Unidos muito tempo atrás, os Estados Unidos já tinha regulado tudo isso. Então eu fui dar um treinamento a respeito disso aí. E aí perguntei lá, como sempre, quem já foi roubado, não sei o que e tal. E aí uma enfermeira, né, muito interessante, ela falou assim, eu quase fui roubada, mas não fui roubada, e quero te contar o caso. Falei, pô, legal. Tinha uma pessoa de uma compleição física grande, alta, né, uma mulher de quase 2 metros de altura, e ela falou assim, imagina eu com esse meu tamanho aqui. Os caras chegaram, me cercaram o carro, ela disse que tinha um Pajero, e queria me roubar, queria me levar e tal, e eu desmaiei. De mentira. Me joguei no chão. Eu quero ver eles me tirar do chão. E não tirou, entendeu? Levaram o carro e ela ficou lá. Mas a intenção deles era levá-la para fazer saque em caixa eletrônico, que era muito comum, né? E depois que limpasse, ela abandonava, limpava as coisas dela e tal. Falou, me joguei. E aí ela falou, eu faço mais. Eu encho meu porta-mala de bagulho, de cacareco. Porque se tentar me levar para colocar dentro do porta-mala, não consegue me enfiar lá dentro. Porque tá cheio de tralha lá, vai levar um tempão para tirar. Essa é a cabeça dela. Então esse é o tipo da pessoa, né, que tem um pensamento orientado para a sua autodefesa. Olha no que ela pensou. Encher o porta-mala de coisa, né, de desmaiar, de se jogar no chão, porque realmente ela era uma pessoa de grande porte, não dá para... Né, imagina, e outras pessoas, imagina alguém olhando, 2 caras arrastando uma mulher pelas pernas, pelos braços na rua. Vai chamar atenção. Então, achei interessante a maneira que ela se colocou. Eu tive meu primeiro treinamento na área de segurança, meu primeiro mesmo, assim, eu trabalhei no grupo de Leirina, né, na Joalheria Vivara, e tinham os treinamentos que o gestor da Vivara dava para os funcionários da joalheria. Como ela se comportar, como ela entrar em casa, quando ela vai sair de casa, quando chegar no shopping ou na loja. Loja de rua só tinha uma. E então era mais segurança pessoal mesmo, vamos colocar assim, né? E aí era uma grande palestra para elas. Até dava era um pouco de choque cultural, né? Que geralmente as meninas iam trabalhar... que fantasiavam, né? Porque, querendo ou não, trabalhar em joalheria tem uma postura de luxo, né? E ele falava, cara, não é assim não, você tem que estar pensando completamente ao contrário, você está em risco a todo momento. É igual o gerente de banco, né? Sim, dos anos 80, eles eram sequestrados, né? Era a mesma palestra.
voltada pro gerente branco, era pra vendedora. E aí, toda vez que, na época eu era garoto novo, não tinha carro, então não me preocupava em dar as 2 voltas antes de estacionar. Mas isso nunca saiu da minha cabeça. Essas dicas, né, de Sim, segurança sim. nunca saiu da minha cabeça, cara. E acho que semana passada, eu tô subindo pra minha casa, é, vem um motoqueiro com 2 pessoas, assim, veio e foi me seguindo. Só que assim, eu dei espaço pra passar. Porque onde que tava, meu carro não ia andar rápido, a moto anda. Uhum. Eu dei um espaço e não passou. Aí na hora que eu Uhum. senti que deu uma reduzida, eu continuei. Aí eu pisei. Aí, coitado do meu carro, teve que subir uma ladeira gigantesca. No esforço, mas subiu. E aí, na onde eu moro, faz uma ferradura. Então, minha casa tá numa rua, mas se eu faço a ferradura por outra rua, eu chego mais rápido porque tá na outra ponta. E aí eu fui, passei e eu nem não dei seta. Na hora que chegou pra virar, eu virei. Aí a moto veio. Eu falei, agora eu vou dar seta. Aí dei seta, ele esperou um pouco, veio. Na hora que eu tava chegando na porta da minha casa, eu passei da porta de casa. E aí a moto reduziu. Eu falei, pô, acho que esse cara sabe onde eu moro. Se reduziu perto da minha casa. E aí eu fui, tinha uma outra curva que perde a visão, a moto continuou vindo. Aí ela não veio mais. Aí eu acelerei. Aí eu falei, como é a ferradura? E se ele sabe que eu moro ali, ele não vai vir atrás. Aí eu fui, parei. Aí em vez de fazer a ferradura de novo, eu voltei. Aí na hora que eu tô chegando nessa rua, nessa curva, eu desliguei o carro, parei e fiquei olhando com todo o vidro todo escuro, filmado, né? Desliguei a luz, parei, era noite, parei junto com os outros carros que estavam na rua e fiquei parado olhando de longe a minha casa pra ver se não tinha nenhuma moto. Aí nessa daí eu liguei pra minha esposa, falei, ó, eu vou estacionar e tem um acesso pela garagem que é um alçapão. Uhum. Eu não gosto de usar porque é desconfortável. Mas que a escada caracol é desconfortável. Eu prefiro subir normal, né? Eu falei, ó, vou subir hoje por dentro, porque eu não vou ficar, não vou ficar parado na rua, não. Abri a garagem, entrei, fechei, pronto. Pode ter sido só uma coisa da minha cabeça? Uhum. Pode. Pode ter sido um vizinho que mora exatamente naquela esquina e eu nunca vi ele na vida? Sim. Pode. Pode ser também, né? Mas é algo que eu aprendi há uns 23 anos atrás, e eu ainda guardo isso. Sim, sim. E levo. É bom quando você aprende algo, né? Sim. Nesse sentido. Não, é importante sim. E, de novo, né? Você estava falando de percepção e também de impressão e até de intuição, né? A intuição, diferente do que muita gente pensa, né? Não é algo ligado a questões transcendentais, né? A intuição, ela é da nossa mente, né? Por razões também que não são sempre muito claras, mas a gente recebe inputs que nos levam a ter a desconfiança, né? O receio, como você falou, pô, eu dei a abertura para o cara passar, o cara não passou, tem algo errado, né? Então isso não foi exatamente uma intuição, foi algo concreto, né? Mas você fez a continha, 2 mais 2 tem que dar 4, deu 3, tem coisa errada, não é assim? É isso mesmo. E assim vale para todo mundo, né? Para gente que trabalha, que vive disso, mas também vamos pensar naquele cidadão, da cidadã que vive outra coisa, trabalha com marketing, com tecnologia, com qualquer outra coisa que não fica o tempo todo pensando como nós, nesse assunto, né? É diferente. O elemento surpresa para o marginal, ele está muito mais acentuado nessa parte da população, que é a maior parte, do que com a gente. Não que sejamos imunes, não é isso, tá? Mas ele vai ter que se esforçar um pouquinho mais. Ele vai ter que ser um pouquinho mais criativo, ou talvez mais agressivo. Não vai ser como, por exemplo, né, pegar uma pessoa, por exemplo, que desceu do prédio para fumar na calçada e cismou de pegar o celular para dar uma olhadinha no WhatsApp. Aí vem o cara da bike e ele vai, né? E aí talvez alguém de segurança até desceria para fumar, mas não fumar e ficar com o celular ao mesmo tempo. Terminou de fumar, vai para dentro do saguão do prédio e lá usar, né, o celular. Entende? É uma diferença. Sutil, mas é real. É verdade. Eu tenho eu tenho mais uma pergunta, mas antes, eu quero falar com todo mundo que está assistindo que não esqueça de procurar o nosso bate-papo com o Farias, que já está gravado, né?
não faz um ano. Não, tem menos Mas de um ano. tem acho menos que de um ano. Tem uns meses. Tem uns meses, mas foi um bate-papo muito legal, bem profundo também, dentro da área de segurança, com várias dicas. Então entra lá e deixa o like nesse. Porque eu acho que você está gostando, assim como eu. Deixa seu like e compartilha depois para seus amigos aí, que vale a pena eles assistirem também. Meu amigo, então não faz um ano, mas teve bastante projetos acontecendo. Conta como é que tá os projetos, o que você tem em vista aí. Pois até comentava antes da gente iniciar aqui, né, com o Jorge. O Brasil é um país curioso, né, porque apesar dos indicadores, né, não serem positivos, eu sinto o mercado muito acelerado, né, muito aquecido, né, que é o termo que o pessoal gosta de usar. E o mercado de segurança está aquecido também pelas razões, né, de criminalidade que a gente está citando aqui, mas não apenas, né. Eu percebo, por exemplo, eu trabalho para incorporadoras, né, para construtoras. Eu percebo que, diferente do que foi há, sei lá, 10 anos atrás, né, que eu já estava atuando nisso, hoje a conscientização, né, dessas empresas para as questões de segurança ela é muito maior. Ou seja, o produto dela, que é um prédio residencial, né, ele precisa nascer já com um pensamento voltado para a segurança. Então, esse é um paradigma aí que foi modificado e eu acho muito legal. Tem também o cliente final, que é aquele que já está no prédio há 10, 15, 20, às vezes mais anos, né? E que também está preocupado e nos procura para poder entender. Outros mercados também, eu não trabalho apenas com condomínios residenciais, né? Eu trabalho, eu disse, em hospitais também, que de onde tudo começou, e alguma coisa no corporativo também. Mas no que diz respeito a condomínios residenciais, a gente percebe, né, um aquecimento do mercado, tanto nos novos empreendimentos, como nos empreendimentos já antigos que querem se adequar, né, a esse novo cenário, né? E aí, nessa minha fala, eu queria fazer um comentário, né, curioso, né? Eu trabalhei muito tempo em hospital, como funcionário, né, gestor de segurança. E eu tinha quando eu cheguei, né, eu tinha uma percepção equivocada de que eu falei, pô, dono de hospital deve torcer para todo mundo ficar doente, né, cara? Porque onde dá dinheiro é hospital lotado, né, de gente doente e tal. E aí um dia um médico, um diretor de um hospital, ele me transmitiu um conhecimento enorme, assim, me deu um ensinamento, né? Ele falou assim, eu não preciso torcer para ninguém ficar doente, porque as pessoas vão adoecer. O que eu quero é que elas venham no meu hospital. Mas eu não preciso torcer para adoecer. É como o pessoal falar pra gente que é de segurança, falar, para vocês, quanto mais insegurança pública, pior, melhor, né? Não, porque eu tô no mundo. Eu saio pra rua todos os dias, eu viajo, eu circulo, eu tenho família, tenho amigos, não é assim. Não quero que isso aqui se transforme num caos absoluto, né? Agora, é lógico, meu modo de viver. Então, se precisar de um trabalho, me chame, mas não é que eu torço para que isso aqui, né, se transforme Uma zona de guerra. numa zona de guerra, né? Então, é interessante que as pessoas têm que também ter essa visão, né? De que não, a gente não gostaria. E até por um outro lado também, né? Também pouca gente sabe. Quando você olha a segurança corporativa, a segurança das empresas, dos negócios, você pensar numa fábrica, num hospital, num hotel, se você pensar no shopping eu conheço pouco, né? Mas enfim, não vou colocar nesse rol. Mas uma universidade, se você pensar nesses ambientes, a maior parte dos problemas de segurança deles são de origem interna, externa. Então, ainda que aqui os índices de segurança pública vão ser iguais a de Mônaco, né, ainda assim nós existiríamos. Por quê? Porque, apesar de não ter problemas externos, criminalidade urbana, há problemas internos nas empresas. De pequenos furtos, de fraudes, né, enfim, questões internas. Eu chamo de assuntos internos, né? Então, a gente continua existindo. Talvez não nessa proporção, teria o mercado do tamanho que é o mercado brasileiro, né? Mas continuaríamos. É interessante que as pessoas tenham essa visão, né? Que a gente que trabalha com segurança não torce para a coisa piorar, né? Você falava agora há pouco da história da moto, né? Tem questões que são de disciplina mesmo. Disciplina do morador, do empregado do morador, do visitante do morador, né? Então são questões disciplinares que a segurança vai atuar também. Não necessariamente só crime. Tem acidentes, enfim. Então tem uma gama grande. Então eu só queria marcar esse ponto, né? De que eu lembrei dessa história porque eu tinha essa visão equivocada de que, pô, né? Tem aquela história, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então, só que não é assim, porque eu não preciso torcer para ninguém ficar doente.
Torço sim, quando alguém precisar de um serviço médico, venha ao meu hospital. Eu vou fazer o melhor que eu puder. É como nós, a gente precisa torcer. Mas se a gente for chamado, nós vamos fazer o nosso melhor trabalho. Em termos de projetos, só para fechar, está bem aquecido, é interessante. Como eu disse, eu acabo atuando em outras praças, né, em outras cidades, estados. Nem todo mundo gosta de ficar viajando. De fato, é cansativo, né? Você está toda hora viajando. Então, tem colegas nossos que falam assim, não, eu tenho um raio aqui, passou desse raio, eu não quero ir, né? Eu gosto, eu gosto de conhecer gente, de conhecer outros locais, culturas, né? É uma coisa que me dá prazer, então eu vou. Eu queria fazer uma pergunta, se me permite. Claro. Eu fiz o curso contigo de consultor de segurança. Uhum. Já atuava, mas fazer o curso contigo de consultor de segurança me deu uma estrutura, me deu... Eu acho que a palavra correta é essa. Estruturou a forma de trabalho. Isso eu trabalhava que nem louco, batendo lata, enfim. Legal. E me deu essa... E é muito curioso isso, pensar que a gente tem alguns grandes escritórios, como o seu, como a Núcleo, como o Eitan, brasiliano, mas além disso, tu tens, já está na 4ª turma, trabalhando para formar mais consultores de segurança. E parece meio contra-intuitivo, né? E eu te questionei isso lá no primeiro curso, você falou, pô, não é contra-intuitivo, tem mercado e a gente precisa qualificar esse pessoal. Eu queria que tu falasse um pouco de novo do curso e dessa próxima turma, que é a 4ª turma. 4ª turma, 4ª edição. Bom, legal, obrigado, né, pela oportunidade de falar do curso. Você foi um grande participante, um grande aluno, né? E é exatamente isso, tá? A ideia do curso, aliás, o nome que eu dei é capacitação, né, em consultoria de segurança. Exatamente capacitar para atuar como consultor. Né? No curso a gente não ensina a fazer análise de risco, eu não ensino coisas que são da técnica, que isso o consultor precisa ter esse conhecimento prévio, né? O que eu procuro passar é exatamente orientação, estrutura, processos, né, e procedimentos para ele desenvolver a sua consultoria, melhorar, né, ampliar e tudo mais. E aí você não foi o primeiro que me fez essa pergunta, né? Aliás, teve colegas que chegaram a me intimar, falaram, pô, mas você vai treinar concorrente, né? E a minha resposta é muito simples, até banal. Eu digo o seguinte, eu prefiro concorrer com alguém de alto nível do que concorrer com um aventureiro. Porque o aventureiro não saberá sequer fazer o preço. Então, ele vai fazer um preço irrisório. Se o cliente estiver procurando preço, vai contratá-lo, né? E aí esse mercado fica nesse ciclo vicioso. Ele não aprimora, né? Há mercados que são muito sofisticados, onde todo mundo está mais ou menos no mesmo nível. Então, já não é mais o preço, entende? Vamos falar de uma coisa que é bastante conhecida, né? Cirurgia plástica. A rigor, um cirurgião plástico, né, bem formado, experiente, sério, ele tem o preço pelo trabalho dele. E todos os colegas dele operam mais ou menos na mesma faixa. Se alguém trouxer uma oferta muito abaixo dessa média, é preciso desconfiar. E desconfiar severamente, porque está mexendo no teu corpo, né, na sua aparência, enfim. Então eu comparo muito isso, né? E tem um outro ponto também que é importante. Nós todos somos perecíveis, né? Em algum momento, todos esses anciãos que você citou aí, nós vamos parar. E aí as próximas gerações? Então é importante pensar nisso também. Eu não posso só pensar no hoje, em ganhar dinheiro hoje, em fazer coisa. Não, eu tenho que pensar no legado, né? Vamos lembrar lá do professor Tênis, o legado da segurança. Cada um de nós tem um legado pessoal, profissional. Então eu fico muito feliz de estar hoje, né? A gente está quase fechando a 4ª turma, né? Vai iniciar dia 14 agora de abril. Certamente nós vamos fechar a turma. E saber que, né, eu estou colaborando, contribuindo de alguma maneira para esse mercado, né? A minha forma de contribuir. E, quiçá, mais profissionais estejam no mercado. Uma coisa curiosa, dos 27 estados da nossa federação, né? Já tiveram participantes de 9. Né? Tá longe de fazer os 27, mas são 9, né? E agora, nessa turma, a gente vai atingir aí pelo menos mais 3 ou 4 estados, né? O que é importante, porque também tudo é muito centralizado em São Paulo.
Eu sei que é um pouco fora do contexto, mas é importante só para a gente pensar. Um dos grandes males que ocorreu no Brasil foi a industrialização do Sudeste, né? E não levar essa industrialização para todo o país. Então tudo é muito concentrado aqui, depois a gente reclama, né? E faz aquela fala grosseira de que o São Paulo carrega o Brasil nas costas, o que não é verdade, né? Mas é resultado, esse pensamento, de uma política muito antiga que não desenvolveu outras áreas do país. Então precisa. Você vê, a gente trabalha em estados muitas vezes que não tem um consultor lá, ou tem um. Aí o cara sozinho, para atender o estado todo dele, ele não dá conta, né? E aí chamam pessoas de outros locais. Então é isso, Kaiser. Eu acho que o importante é que a gente divulgue cada vez mais, né, a profissão. Isso é uma profissão, né? Dá para viver disso. Não dá para ficar rico, já vou avisando, né? Mas dá para viver disso aí, né? Criar filhos, a família e tal. E ser feliz com isso, porque é bem gratificante esse trabalho, né? Tem problemas, como todos, mas é gratificante. Então, essa foi a ideia, né? De formar mais colegas e eu particularmente gostei bastante, porque eu vejo um problema muito grande que o Tênis fala, você citou o Tênis, que o cara fica é um supervisor de segurança, um coordenador de segurança, ficou desempregado, faz um cartãozinho de consultor, ou o cara é das forças de segurança pública, saiu, também é consultor de segurança. Então a gente tinha essa prostituição, né? Assim, que eu acho que tu com o curso está tentando combater isso e deixar um negócio mais formal, né? Mais profissional e tira esses caras que... Não que o cara perdeu o emprego, ele não possa atuar, mas assim, não é a profissão dele, ele tá usando ali como um tapa-buraco da vida dele, não tá fazendo, de repente, da forma mais séria, mais correta possível. E aí você que tem toda a estrutura e tá fazendo isso de forma séria, tem que concorrer com um cara que tá... É um problema. Você tá trazendo para a mesa, é um problema real, né? Você tem uma ideia, às vezes, esse colega que ficou desempregado e tá nessa transição aí, né? Ele não tem nem nota fiscal para emitir. Ele vai pegar uma nota fiscal emprestada, né, que seria o básico, né? E o cliente, muitas vezes, que só olha no preço, ele releva isso. Ele fala, não, mas você me arruma uma nota, porque o importante é me acertar com a contabilidade, lá com a administradora, né? Então, nesse nível, aí fica ruim, né? E a questão dos egressos, né, das Forças Armadas ou da Segurança Pública é interessante, porque nós tivemos alunos, né, oficiais de polícia e tal, e agora nessa próxima turma, quase metade da turma são de policiais, né, de policiais egressos, né, de forças policiais, que têm interesse nesse trabalho. E eu acho lícito, desde que você se prepare para isso. Né? Desde que você se prepare para isso, não tem problema nenhum. O Fontolan é um cara que, pô... O Fontolan fundou a Militium, que é uma grande consultoria lá em Presidente Prudente. Ele tá mandando bem pra caramba, já tem filial em São Paulo. Ele é um caso. O problema não é ser egresso. O problema não. Tem o André Luiz, lá de Santa Catarina. Sim. Tem o outro coronel também, o Kleber, lá de Ceará, de Fortaleza. Enfim, tem vários. Entendeu? Gente séria. Então, isso que eu acho que é o grande legado que tu tá deixando aí. Eu já te admirava, assim como o Marci e toda essa galera que você chamou de... os bandeirantes. Os bandeirantes ali. Mas aí agora é mais um motivo, porque eu acho que tá certo. Legal, obrigado. Eu brinco que eu falo que o brasiliano, né? E vários outros, né? O Lucas Blanco, né? O Marci e tal. Somos bandeirantes, né? E abrindo as estradas, né, pro Brasil crescer. Mais o brasiliano, que ele é mais velho que todo mundo. Não, e pior que quando eu tava na época de faculdade, né, os livros de referência que tinha, não tinha biblioteca, né? Não. Era alguns brasilianos e o restante que trazia de outros cenários, né, pra gente poder estudar. Apostilas criadas na própria universidade, né? Mas não tinha mesmo. Eu comento com alguns amigos, né? E aí, pô, tô em algum evento. E aí você tá tomando uma cerveja com essa referência que foi sua referência na época da universidade, ou por ser um professor, ou por ser um profissional de referência, e aí vira amigo. Aí você fala assim, como o mundo, né?
demora um pouco, mas você vai trabalhando, Sim. né? Você começa a conhecer as pessoas, acho muito legal. Parabéns pelo curso, espero fazer ele Obrigado. em algum momento. Para você que se interessou, a gente vai deixar na descrição o link para você entrar em contato, saber um pouco mais sobre o curso e quem sabe correr, porque as vagas estão acabando, né? A gente tá nas últimas vagas, né? Quem tiver também quiser conhecer um pouco mais, entra lá no meu perfil no LinkedIn, né? Eu escrevo razoavelmente alguns artigos aí, pelo menos um artigo por semana. Falo do curso, né? Só escrever lá Carlos Faria Consultor no LinkedIn, vai aparecer minha cara lá, aí você entra, dá uma olhada no material. Eu gosto muito do LinkedIn, né? Eu tenho até perfil no Instagram, Facebook e tal, mas eu acho que eu me comunico melhor com meus amigos, né? Lá pelo LinkedIn. Eu gosto de acompanhar lá também. Funciona bem lá para mim. E vai ser uma honra, né? Sim. Ter aí pessoas, diversas áreas, diversas formações, né? Eu acho que isso é importante. E fico muito contente mesmo. O pessoal está participando. Tem até gente que fala, poxa, eu quero fazer, mas ainda não é o momento. Tem um rapaz que me procurou, falou, eu estou terminando o curso de gestão, né? Você acha que eu devo fazer? Eu digo, olha, não é momento ainda. Você precisa criar um pouquinho mais, né? De casca, né? De musculatura, né? Porque, apesar, obviamente, de não ser a idade aqui o ponto, questão central, mas quando você está diante de um cliente, você vive isso, né? Você vive isso. A gente podemos nos considerar mais sênior. Você está diante de um cliente que começa a te questionar, te indagar, pressionar. Se você tiver pouca bagagem, você espana, você gagueja. Aí você começa a concordar com ele para ele largar do seu pé. Já teve esse lance? Você começa a concordar para o cara parar de te Já. questionar. E então, alguém que tenha menos experiência, né, menos vivência e tal, vai bugar nessa, pode travar, e aí é tudo que o teu oponente queria, né? Ver que você se perdeu na curva, então. E a gente já vai ter mais história, pelo menos história para contar, né? E trabalhar ali ó, a cabecinha do nosso oponente para evitar esse tipo de coisa. Em 2008, eu desenhei uma empresa de serviços. Eu, não, vou prestar serviço de segurança. Portaria, fiscal de loja. Fácil. Fácil. Naquele momento de revolta com a sua liderança, sabe que você acha que sabe mais que eles? Não, vou Quem fazer. nunca, né? Vou ficar mais não, vou montar empresa. Aí você olha pro colega assim, vamos montar empresa. Cheguei em casa, na casa dos meus pais ainda, falei, ó, vou montar empresa. Não, vai sim, filho, vai lá, monta lá. Deu 2 dias, aí tava terminando a faculdade, aí você começa a olhar o processo. A empresa, a gente criou o TCC, né? Uhum. O TCC foi a criação de uma empresa. Legal. Aí tá lá a criação da empresa, todo o trabalho. Eu falei, acho que eu não vou criar empresa agora, não. Vamos deixar um pouquinho mais para frente. Acho que eu não vou criar agora, não. E eu tinha a sensação, um pouco disso, né? De ganhar casca, né? Uhum. Porque eu vi o meu gerente se relacionando, parecia que ele sabia de tudo, né? Qualquer problema que levava para ele dava uma resposta. Eu falei, como ele pensou nisso tão rápido? Como ele pensou, eu quero chegar nesse nível. Onde que eu aprendo isso? Cadê o curso para isso? Não existe curso para isso. É o tempo, é isso a vivência. Aí quando eu assumi um cargo de gerente, e aí eu era o cara que tinha as respostas rápidas para todo mundo, aí eu escrevi isso, eu fiz uma metodologia pensando nisso, né? Não quer dizer que não exista, mas eu quis colocar no papel, relembrando o que eu passei e o que eu faço hoje. E aí eu comecei a olhar e falei, o que acontece é que quando você tem entendimento, experiência, sabendo o que pode acontecer ou não pode acontecer dependendo de algumas situações, mas o mais importante é que você sabe fazer uma avaliação preliminar do risco, e foi a primeira coisa que eu aprendi também, assim, quando eu comecei a trabalhar com risco, né? Que é mais fácil fazer uma avaliação preliminar. Tudo que a pessoa traz, você vê, cara, isso oferece algum risco ou não? Tá, se oferecer um risco, o que eu faço para mitigar? É isso. Então eu vou responder isso. É uma infração de segundos, às vezes você tem uma resposta rápida. Sim. Não é isso? Ah, pai, posso ir com o irmão lá na padaria? 2 crianças de 10 anos. Não.
Por que a resposta rápida? Porque foi fácil a avaliação dessa, Sim. né? O cenário sendo outro, você fala, não, vai lá, mas toma cuidado do seu irmão mais novo, se tem a diferença. Então, isso você aprende, depois você descobre que você aprende em casa, Sim. né? Sua mãe faz isso com você Eu o não tempo sabia todo. o nome, mas o aprendizado estava Você lá. não sabia, mas sua mãe fez isso com você a vida inteira, seu pai fez isso com você a vida inteira, o professor fez isso a vida inteira, os amigos, na hora que você chama pra brincar num lugar que era perigoso, fez isso também. A gente só não entende que isso é uma metodologia que pode ser usada. Exatamente. Aí acumula com a experiência e a gente tá aí, né? Exatamente. Né? Perfeito. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela presença. Parabéns pela nova turma. Né? Deixo aqui mais uma vez a todos que participem e vai estar aqui o LinkedIn para você acessar se você não decorou. Né? Que eu não quero que você saia daqui para procurar rápido, então espera aí que eu vou deixar você olhar também. Deixa seu like, compartilha e Kaiser, mais uma vez obrigado e espero contar com você aqui de novo. Sempre que eu for convidado, eu virei com o maior prazer. O papo aqui é muito agradável, a gente não vê nem o tempo passar, ficaria aqui por mais 1, 2 horas. E obrigado, Kaiser, mais uma vez pelo convite, né? Pela me ajudar a divulgar esse trabalho. E tomara, né, que o cenário nacional melhore, né? E todos continuemos vivendo com segurança, porém com menos medo, né? O medo, ele é algo muito perverso, né? As pessoas sofrem muito pelo medo, né? Legal. Pessoal, eu não falei para ele ainda, mas eu vou pedir para ele trazer um convidado para vir junto com ele. E então vocês aguardem que quando aparecer ele de novo aqui, você já sabe por que é. Beleza? Show de bola. Pessoal, até o próximo Condor Talk. Obrigado.